Muito bem, estamos aqui para trazer a mensagem desta semana. É muito bom poder falar com você mais uma vez. Eu espero que esteja tudo bem na sua vida. Enquanto eu vou falando aqui, você vá abrindo a sua Bíblia no capítulo 18 de Lucas. Esta é a quarta sexta-feira que nós vamos falar sobre este capítulo. Vamos encerrá-lo hoje, com o último texto desse capítulo 18 do livro de Lucas. Então, enquanto você vai abrindo lá no livro de Lucas, eu vou desejando a você um final de semana muito especial, dizendo a você que oro sempre por você e que você esteja protegido e guardado por Deus, principalmente dessa pandemia, dessa doença que tem assolado aí o mundo, tá bom? Então, se você já abriu lá em Lucas 18, hoje nós vamos ler a partir do verso 35. Mas antes eu queria fazer um breve comentário da semana passada. Nós lemos o texto que Jesus prediz a sua morte, ali do verso 31 até o verso 34, Jesus dando essa notícia triste para os discípulos, e nós vimos na semana passada que eles eram cegos espirituais. E lá em Lucas 24, nós vimos que Jesus recobrou essa visão deles naquele caminho de Emaús, não é isso? Ele com aqueles dois discípulos, explicando as Escrituras desde lá do início até o final, mostrando que ela falava sobre ele, falava sobre os acontecimentos, os últimos acontecimentos, em que ele foi preso, escarnecido, crucificado, ressurgiu ao terceiro dia e agora estava vivo novamente. As esperanças deles foram renovadas porque eles conseguiram entender as Sagradas Escrituras. A cegueira espiritual foi retirada pelo poder da palavra bem compreendida. E hoje nós vamos falar sobre um cego verdadeiro, um homem que era verdadeiramente cego. Não era cego espiritual, era um cego mesmo. Muito conhecido pelo texto bíblico como Bartimeu. Aí nós agora então vamos ler aqui a partir do verso 35, que diz assim: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E, tendo chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Muito bem, nós vamos parar o texto bíblico por aqui. Esse texto de Lucas não usa a palavra Bartimeu, mas nos outros evangelhos, se você for consultar lá em Mateus e Marcos, você vai encontrar o texto bíblico falando que o cego Bartimeu. Sabe uma coisa que a gente precisa aprender aqui nesse ponto? É que é o seguinte: o cego Bartimeu não era visto pela multidão. Aqueles que tinham visão
não enxergavam aquele que era cego. O cego estava à beira do caminho, mendigando, e a multidão toda passou por ele sem prestar atenção, sem vê-lo, sem notá-lo, sem perceber a presença daquele homem. Ele era cego, mas os outros não o enxergavam também. Outra coisa interessante é que este homem, em que as pessoas costumam chamar de Bartimeu, esse não é o verdadeiro nome dele. Na verdade, nós não sabemos o nome dele. Porque Bartimeu significa filho de Timeu. E Timeu, crê-se que é uma abreviatura de Timóteo. Né? Quando você pega o nome de uma pessoa e você abrevia o nome da pessoa, ao invés de dizer o nome dela completo, você fala uma breve abreviatura. Bar significa, na língua deles, filho. E Timeu seria uma abreviatura de Timóteo. Então, na verdade, filho de Timóteo, como ele é conhecido nas Sagradas Escrituras. Sabe o que isso mostra pra gente? Que ele era uma pessoa que as pessoas nem sequer sabiam o nome dele. De tão pouca importância, ele não era chamado pelo seu próprio nome. Naquela época, era costume a pessoa ter um nome só. Um nome só. Hoje nós temos 2 sobrenomes, 3 sobrenomes. Tem pessoas que têm até muitos sobrenomes. Mas, por exemplo, aqui o texto fala Jesus o Nazareno. As pessoas eram conhecidas assim, pelo seu primeiro nome, seguido do nome do pai ou seguido do lugar da onde aquela pessoa vinha. Então, Jesus o Nazareno é porque ele veio de Nazaré. Bartimeu era apenas filho de Timeu, ou filho de Timóteo. Sabe, isso nos faz pensar que aquele homem nem sequer tinha uma identidade. Nem sequer era respeitado, não tinha qualquer, assim, ninguém se interessava pela sua vida. E aí, a gente poderia dizer aqui, diante do texto que nós acabamos de ler, que esse homem estava cansado de não ser ninguém. E sabe por que eu te digo isso? É porque você vê que ele agora corre em direção a Jesus, vai em direção a Jesus, para deixar de ser o filho de Timeu, para passar a ser um filho de Deus. De uma pessoa insignificante, uma pessoa que nem sequer era conhecida pelo seu próprio nome, agora ele vai ao encontro de Jesus e ele deixa de ser alguém qualquer para ser um filho de Deus. Isso faz você pensar um pouquinho? Isso me faz pensar. Que nesse mundo, poucas são as pessoas que realmente deixam algum legado por aqui, deixam nome que fica registrado nos livros, ficam chamados de grandes, né? Na história são poucas pessoas. Algum cientista que descobriu algo muito importante, algum rei do passado que foi muito grandioso, como por exemplo, se eu perguntar para você, provavelmente você vai lembrar de Alexandre o Grande. Já assistimos filmes a respeito dele, né? Aquele rei grego que conquistou rapidamente o mundo, foi um fenômeno, mas em compensação também morreu muito jovem. Mas em geral, nós somos meros desconhecidos na multidão. Você passa pelas pessoas, ela não conhece você, não faz a menor ideia quem é você e nem se importa com você. Mas aqui no texto a gente vê algo muito diferente. Aqui no texto a gente lê que ele perguntou o que estava acontecendo e quando disseram para ele ali no verso 37,
que passava Jesus o Nazareno, ele então começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui tem uma coisa muito importante. Olha só. Anunciaram para ele que quem estava passando era Jesus, o Nazareno. Mas ele não gritou Jesus, o Nazareno. Ele gritou Jesus, filho de Davi. Sabe o que esse cego fez? Quando ele gritou isso, quando ele clamou isso, ele fez algo que a maioria das pessoas que estavam acompanhando Jesus não fazia. Ele reconheceu que Jesus era o Messias, que Jesus era o prometido de Deus, o ungido, aquele que era aguardado pelo povo judeu. E quando ele fala filho de Davi, ele está deixando claro porque o Messias viria da descendência de Davi, como Deus havia prometido a Davi, que jamais sairia do trono dele o trono de Israel. Toda a descendência do trono de Israel seria da casa de Davi. E Jesus era um descendente da casa de Davi. Quando esse cego grita isso, porque a multidão, quando ele começa a falar, começa a clamar, a multidão quer calá-lo. E ao invés de calar, ele grita mais alto ainda: Jesus, filho de Davi. Sabe o que é impressionante aqui? É que o cego enxergava mais pelo Espírito de Deus do que aqueles que enxergavam e passaram por ele sem notá-lo. Aqueles que andavam e viam, aqueles que andavam com Jesus e viam, não davam importância a Jesus. Em muitos casos, a maioria daquelas pessoas. Mas esse cego, quando ele ouviu que era Jesus, o Jesus que significa a eternidade de Deus, porque o nome de Jesus é uma montagem com as sagradas palavras, né? As sagradas palavras que montam o nome de Deus. Aquelas letras, aquelas vogais que são usadas para montar o que em português a gente chama de Javé ou Jeová, o Deus da eternidade. Jeová ou Javé significa o Deus da eternidade. E Jesus, o seu nome é composto com essas mesmas palavras. E esse nome significa a eternidade de Deus. Sabe, quando aquele cego gritou essas palavras, ele estava reconhecendo que Jesus era Deus. Você pode ser alguém que também não é notado. Você também é alguém que pode estar perdido em meio à multidão. Quer ver só? Você entra no metrô, o metrô está lotado. Ninguém sabe quem é você. Mas em meio àquela multidão, em meio àquele metrô lotado, em meio ao trem lotado, em meio ao ônibus lotado, em meio de qualquer multidão que você esteja, basta você se lembrar das palavras deste cego e clamar a Jesus e dizer assim: Jesus, por favor, me cure. Porque agora, nesse momento em que você se dirige a Jesus reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que Ele é o enviado, que Ele é aquele que veio, morreu e ressuscitou para te salvar, você deixa de ser um qualquer na multidão e passa a ser como foi o filho de Timeu,
você passa a ser filho de Deus. Sabe, Jesus, ele uma vez, lá em João 8,12, ele disse essas palavras aqui, ó. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus foi a luz dos olhos daquele cego. Jesus era a luz que, quando estava no deserto, guiando o povo que foi tirado do Egito, ele era aquela coluna de fogo que iluminava todo o acampamento à noite. Jesus era aquela Shekinah, aquela glória, aquela luz que encheu o templo de Salomão quando ele inaugurou o templo. Jesus é a luz que ficava em cima do propiciatório, a tampa da arca da aliança que ficava no lugar santíssimo. Jesus é a luz que vence as trevas. Jesus foi a luz que venceu as trevas quando lá na cruz ele disse: está consumado. Jesus sempre foi a luz do mundo, porque lá no início, quando ele criou tudo, ele era luz. E ele disse assim: haja luz. Foi a mesma coisa que ele disse para esse cego: haja luz na sua vida, filho de Timeu. E houve luz. O texto diz que Timeu não era cego de nascença, porque ele pede a Jesus assim: mestre, que eu volte a ver. Um dia Timeu enxergou, mas agora Timeu enxergava de uma maneira como ele nunca havia enxergado antes. O texto diz aqui que assim que ele recupera a vista, e aí Jesus diz aqui no verso 42, Jesus lhe diz: recupera a tua vista, que haja luz, a tua fé te salvou. Aí diz aqui, ó, verso 43, imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Há duas atitudes de Timeu que você precisa aprender. Quando você busca Jesus, seja no meio de qual multidão você estiver, ou mesmo que se você estiver sozinho agora, no seu cantinho, e você não enxerga mais a luz, e você está chateado, depressivo, quem sabe talvez até desejando tirar a sua própria vida, saiba que Jesus pode, agora nesse momento, mudar a sua vida, dizendo a você: haja luz na sua vida. A tua fé te salvou. Mas você precisa ter a atitude deste cego, esse ex-cego. Ele toma duas atitudes. Ele dá glórias a Deus, porque Deus estava habitando entre os homens. Jesus estava habitando entre os homens. E as maravilhas de Deus, quando Deus se faz presente, elas sempre acontecem. Ele dava glórias a Deus. Você precisa dar glórias a Deus. Precisa ser grato a Ele pelas coisas que Ele faz na sua vida. E segunda atitude de Timeu, do Bartimeu, filho de Timeu. Ele seguiu a Jesus. Assim que ele reconheceu a maravilha de Deus na vida dele, ele agora passou a ser um seguidor de Jesus. Há uma tristeza muito grande no coração de Deus daquelas pessoas que o procuram
apenas porque precisam de um milagre. Nunca foi porque desejavam conhecê-lo ou porque desejavam ser chamados de filhos de Deus. Apenas porque queriam algo dele. Na Bíblia conta a história de os leprosos, se eu não me engano, 10 leprosos, que foram curados por Jesus. E relata que Jesus mandou que eles procurassem um sacerdote, como era o costume da lei, para que ele se apresentasse, o sacerdote verificasse que eles estavam limpos, curados da lepra, e apenas um voltou para agradecer. Apenas um realmente reconheceu que Jesus fez o milagre. A diferença de um milagre que só cura a parte física é que há o milagre que cura também o interior, cura também o coração. Bartimeu ficou agora curado, houve luz na sua vida, mas não só a luz dos olhos, mas a luz do seu interior. E por isso ele dava glórias a Deus e passou a ser um seguidor de Jesus. Sabe, querido, quando Jesus falou essas palavras de João 8,12, dizendo eu sou a luz do mundo, Jesus estava no pátio do templo de Jerusalém. Aquele templo era belíssimo. As paredes, as colunas, todas de mármore polido, branco, radiante. E eu não sei se vocês sabem, haviam 2 colunas enormes em que ali eram penduradas lâmpadas enormes para iluminar o pátio, além de outras lâmpadas que eram acesas, mas aquelas eram as principais. E aquele era um momento muito especial, porque era depois do sacrifício da tarde. Depois do sacrifício da tarde, eles acendiam essas luzes para o entardecer estar iluminado o templo. Aquilo era um espetáculo para eles. Aquilo proporcionava uma visão magnífica do templo com aquelas luzes acesas. Jesus estava ali no templo quando ele disse, eu sou a luz do mundo. Quando essas luzes eram acesas, aqueles homens de cabelos brancos, muito branquinhos, igual a neve, aqueles sacerdotes, aqueles anciãos, eles agora dançavam e cantavam. E sabe o que eles dançavam e cantavam? O que eles cantavam? Eles cantavam sobre a promessa da vinda do Messias. E sabe o que é curioso? O Messias estava entre eles. Mas eles não o reconheceram. Eles eram cegos. Na manhã, quando o sol bateu naqueles mármores brancos e resplandeceu, os discípulos ouviram de Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Bartimeu recebeu essa luz. Eu espero que você, que ouviu esse sermão, esteja disposto a receber também essa luz, a ser cheio dessa luz, a iluminar a sua vista e o seu coração, e que você tenha a atitude de Bartimeu. Glorifique e siga a Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus. Senhor Deus, seja a luz que ilumina a nossa vida, a luz que espanta as trevas do nosso interior, dessa vida cheia de pecados que nós temos. E por favor, dá-nos a fé de Bartimeu, a fé que Jesus disse que o salvou. Dá-nos essa fé, Senhor, para que nós creiamos em Ti, de tal maneira
que nós sejamos salvos para toda a eternidade contigo. Muito obrigado, porque tu, Senhor, veio até nós, o Deus eterno se tornou homem e proporcionou a salvação eterna para nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.